Boa noite, pessoal. Boa noite, família. Boa noite, comunidade. Boa noite, povo preto. Boa noite, capoeiras desse nosso Brasil e do mundo, né? Que a gente espera que o programa Berimbau possa chegar a todos e todas que possam nos ouvir com a força da nossa comunicação, pedindo licença a Babá Exu, a Babá Obatalá, né? A nosso Tateto Pambungila, a Tateto Lembá, no dia de hoje, com um tema tão importante, muito caro para a gente discutir e conversar, não só aqui no programa Berimbau, né, que é um espaço de construção, de diálogo, certo? De relação, mas também dos nossos espaços de capoeira, nos espaços institucionalizados, hoje nas ruas. Hoje a gente vai tocar um pouco sobre essa ideia, né? O que nós, essa juventude negra, angoleira, capoeira, pensa sobre esses meios institucionalizados de operação dessa nossa manifestação. A gente sabe que a capoeira nasce de uma forma autônoma, certo? Vai ter o seu desenrolar nas principais capitais e vai ser um movimento urbano, negro, principalmente com grande expressão na capital do Império, Rio de Janeiro, mas também em Pernambuco, na Bahia, no Pará, em outros lugares do Brasil, né, no seu atravessamento histórico, né? Mas a gente vai trazer hoje mais um olhar, uma opinião muito crítica, claro, a toda a institucionalização, mas entendendo as necessidades e todas as problemáticas que o nosso povo enfrentou tão aguerridamente para manter-se viva não só essa expressão, mas outras das manifestações africanas aqui na diáspora Brasil no seu desenrolar, certo? Eu me chamo Yuran Baobá, Kimonilê, renascido africanamente, dando candomblé congo-angola, Muzenza de Angorô, tenho 31 anos, sou capoeira já há alguns anos, né? Aluno do mestre Célio Gomes. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui. Estou esperando só meu mano Mil chegar para a gente poder fazer essa bilateral. Está chegando aí, disse que está sem vídeo hoje, né? Hoje nesse nosso papo, que vai ser um papo dentro de casa, né, mano Mil? A gente escolheu fazer um papo desse assunto dentro de casa porque é um assunto complexo, não só complexo, né? Mas atravessado de diversas questões, né? A gente tem esses mestres aí, alguns que vão defender a questão da academia como um grande avanço, como uma vitória do nosso povo, e outras críticas, né, de pessoas que passaram pela academia, né, que botaram lá, né, suas roupinhas e seus tênis rainhas para poder vadiar no salão, como disse o mais velho também daí do Maranhão, grande artista, mano Pandeiro, faço aqui a propaganda do irmão, né, o pandeiro rap, grande artista que utiliza a base do rap no pandeiro e faz essa embolada, toda essa grande miscelânea de cultura e música, o irmão que está aí no Maranhão, aluno de lá de São Paulo, né, na linhagem de mestre Nenê, mestre Ananias, mas um grande sabedor também da nossa capoeira aí, de mestre Sapo, de mestre Usamor, de quem Mano Mil herda a sua linhagem capoeirística. Uma boa noite, Mano Mil. A benção, pai. Salve, família. Benção, irmão. Que Exu nos condicione, que Oxalá, nessa sexta linda, nos impulsione aí para conseguir trocar essa ideia de trazer à tona, né, essa questão tão importante que está diretamente ligada à manutenção, né, das nossas práticas ancestrais que a capoeira representa tão bem, né? E o programa Berimbau, ele é uma alegria na nossa vida porque ele consegue trazer à tona diversas questões que são importantes a gente dialogar para
começar, né, continuar, na verdade, começar essa continuidade de fazer a crítica e de analisar, né, como que tá nossas comunidades, como que nossas práticas tradicionais são modificadas, né, com a influência do tempo, com a influência da academia, com a influência da branquitude na capoeira, e o programa Berimbau, né, e a Web TV Cine Quebrada, ela é essa grande família, né? Por isso que é importante essa ação de conversar dentro de casa, né? Para além de trazer convidados, a nossa intenção também é de fazer essa provocação para que a gente estreite os laços, né? Aqui na diáspora, nós, seres africanos na diáspora, nesse momento em que o continente africano está pegando fogo no sentido de luta pela segunda ou terceira onda de independência, a citar Angola, e que nos leva a lembrar aí a tentativa de homicídio que o nosso irmão Isidro Furtado, lá em Angola, sofreu diante de todos esses retrocessos, né, históricos que esse ditador, que ainda safado, ocupa esse lugar lá. Então, refletir tudo isso nessa ferramenta, que é uma ferramenta coletiva, colaborativa, que passa por muita dificuldade. Vocês conseguem perceber agora que eu estou na favela, eu estou na rua, fazendo essa tecnologia acontecer de um formato que é próximo da gente. Então, quando a gente começa a dialogar capoeira, quando a gente começa a dialogar qualquer questão dos nossos povos, numa ferramenta que vai chegar em muitas pessoas e que rompe todas essas barreiras geográficas e que fortalece essa ideia de a gente se aquilombar, mas numa ideia tradicional, porque quando a gente fala da tradição, é que a permissividade ela é complicada para a gente, que nós que somos mantenedores, né, de uma cultura tão antiga. Pensar capoeira e pensar como que ela foi modificada por esse movimento acadêmico, que acaba sendo um braço armado, né, de todo o processo de colonização, infelizmente ou felizmente, não sei o dizer o que define melhor, mas a academia sempre foi esse legitimizador de todos os processos de genocídio, né? Então, o apagamento histórico, ele é gradual, e ele se dá por diversos fatores, né? O racismo ele é peculiar porque ele consegue ser esse camaleão que se consegue se transmutar, né? Então, quando a gente começa a pensar a capoeira e como que a academia traz essa modificação no sentido negativo, e também traz as contribuições positivas, porque existe dois lados dessa moeda, né? Mas quando a gente começa a analisar, né, a academia mais trouxe danos, né? Por que eu estou falando danos? Porque todo esse processo de negligenciamento das políticas públicas, todo o processo de mortalização dos jovens, todo o processo de abandono dos mais velhos, todo o processo de caça que nós, povos e comunidades tradicionais, passamos, ele está diretamente atrelado a toda a construção desumana que, de certa forma, a academia acabou empurrando para nós, povos africanos, indígenas. Então, é um assunto que ele é delicado, ele é polêmico, mas que nós precisamos trazer, né? Também a citar grandes contribuições dos nossos povos pretos, que também está chegando na academia, né? Que por trás dessa ideia de tomar espaço, consegue fazer um espaço mais do nosso jeito. A energia vai ficar caindo e voltando aqui, é assim mesmo. Mas que a gente faça esse papo de hoje de um jeito que a gente consiga trocar uma ideia e deixar um registro legal aí para outras conversas. Você que está chegando aí, ou que vai chegar, que está aí nas redes sociais, podem deixar suas contribuições. Se de repente vocês quiserem colar aqui com nós, já que é um papo interno, vocês dão um salve aí que a gente manda um link e você chega aqui para contribuir também com a nossa conversa. E é isso, irmão. Baobá, vamos aí, ele falou muito feliz aí de todo esse processo que a gente está construindo junto, com muitas dificuldades. É difícil fazer tecnologia sendo povo preto, né? Nós somos 0,1% dos utilizadores dessas tecnologias, né? Mas nós somos os criadores, nós somos os povos originários que estamos desde sempre lidando com os búzios, com os banhos e com a capoeira, que é uma tecnologia importante que a gente precisa fazer a manutenção e tomar cuidado para que essa permissividade que a modernidade vem trazendo, a pós-modernidade vem trazendo, todos esses ismos vem trazendo, né? Para que a gente consiga pregoar esse lugar, né, e demarcar esse lugar da capoeira como um lugar de manutenção da tradição, né, e que talvez seja uma das linguagens mais importantes na diáspora para que a gente conseguisse segurar tanto tempo essa onda de
de genocídio a tal como está acontecendo no continente africano, né? Mas é isso, nós estamos aqui para nos juntar e para fazer a nossa força do lado de cá. Um salve para todos os irmãos angolanos que estão em luta, salve os irmãos de Nigéria que estão em luta, salve todos os países que estão num processo de gritar pelo óbvio, que a humanidade deveria dar atenção, mas o Ocidente e todas essas ideias que ele nos apregou a partir das tecnologias deles nos cegam para isso. Mas nós estamos atentos, saber que nós estamos fazendo uma tecnologia no terreno do inimigo, né? Mas que a ideia da quilombalização, ela também fala dessa apropriação desses espaços que são nossos, porque nós somos criadores. Então vamos nessa aí, irmão. Muito bom estar contigo aqui, muito bom trocar essa ideia. Mas desculpando o pisca-pisca da luz, nós estamos juntos. Sabotagem, brother. Isso daí, conexão Rio-Maranhão é muito distante para eles, entendeu? É muita coisa para aquela expedição Rondon e toda. Mano, eles passam mal, brother. Já conversamos aqui sobre meios de comunicação, já passamos momentos aqui de mó perrengue, né, velho? Que não se tira da minha cabeça, que não são menos do que estratégias, até porque quem está prestando o serviço dessa comunicação aqui é quem mais quer ver a gente morto. Então, é bizarro. Eu não vou aqui me estender nesse assunto, porque eu quero trazer duas questões aqui do que você estava falando, irmão, antes da gente problematizar, porque faz parte. A primeira é sobre essa onda de resistência em África, na minha opinião, cara. Hoje, conversando com um irmão, a quem eu quero aqui saudar, o irmão Quimbundo da Cunha, a irmã e a mais velha, que já tentou contato aqui com a gente, né, para poder trocar ideia nesse mesmo programa, a irmã Moene Cambando Canjica, o irmão Isidro Fortunato, outros irmãos ativistas, como o Pique, Ngujami, que está lá em Angola também, irmãos que sempre trocam ideias aí. E como o próprio irmão Quimbundo da Cunha trouxe hoje, não vai passar por muito tempo, sabe? O MPLA está no governo angolano já há algumas décadas, e foi um partido que se fortaleceu muito dos últimos anos para cá, e se fortaleceu muito também nas relações políticas do governo Lula-Dilma, que consequenciaram nessas relações aí, essas bilaterais com a Igreja Universal, que foi quem preferiu abonar as questões da dívida entre os dois países, ao invés de dialogar estratégias que garantissem a soberania dos diálogos políticos internacionais entre os dois países. A gente sabe que foi muito mais um campo armado para interesses espúrios, né, que acabam servindo a uma lógica capital, do que necessariamente a vida do angolano ou a vida da angolana, dos meus irmãos do continente africano, dos nossos irmãos lá. Sabendo que Angola está ali do lado do Congo e também sofre um problema político interno enorme e não estabelece relações diplomáticas por questões diversas que não chegam a nós aqui do outro lado do Atlântico para ficar ciente, né? A gente vê o genocídio institucionalizado através das políticas SARS na Nigéria. Isso é uma grande convocação. Isso é, antes de mais nada, uma grande mensagem aos africanos de todo o mundo pela ciência da questão do seu povo e, principalmente, a postura organizativa que a gente precisa tomar enquanto povo. São atravessamentos muito caros para a gente, a questão da política internacional. A gente está aí debatendo questão de Biden, mas a gente não está ligado no que está acontecendo em África com os nossos irmãos e o que toda essa política europeia, que essa galera senta lá na OTAN para poder trocar ideia, diz respeito à questão do corpo negro no mundo. E a gente está acordando para isso, acredito, sou parte do princípio de que o povo africano, em qualquer lugar do mundo, é um povo de glória, é um povo de vitória, é um povo de resistência, e a partir do princípio de que somos um povo de glória, que precisamos pensar soluções e não apenas estar amarrados aí a um domingo que está vindo agora e que vai determinar toda essa conjuntura do que a gente está falando. É participar desse sistema político, né? Eu vejo aí grupo do Facebook, amor, falando da questão
Desculpa, perdi o fio aqui da meada. Tocou aqui o interfone. Mas a questão das políticas que a gente está tendo aqui, né? Estamos todos vivendo aí no Brasil um momento de eleição para o próximo domingo. E eu vejo aí no Facebook discursos de pessoas que estão aí atentas à questão do nosso povo, mas ainda com um debate, na minha opinião, muito raso sobre questões de que a gente precisa estar trocando de mais urgência, como a questão de saúde do nosso povo, de autoassistência, de soberania e de organização de base comunitária, principalmente. E aí, irmão Mil, trago aqui uma provocação, porque quando a gente pensa academia, e aí a gente fala da capoeira da academia, a gente estaria sendo talvez bem intencionado, mas acabando por cair numa falácia de não trazer as questões gerais do nosso povo e academia. Que foi como muito bem você disse, irmão. Eu, por exemplo, sou um homem negro, tenho 31 anos e estou dentro da academia, né, assim como vocês, nossos irmãos. Faço mestrado numa academia conhecida daqui do Rio de Janeiro, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas eu não estou nesse lugar para apresentar a academia como ela quer que se apresente. Eu sou um grande crítico a essa instituição, estando nessa instituição, e requer uma maturidade trazer isso, porque os dois únicos discursos que existem não, esquece a academia, vai para fora, esquece a academia para lá, você pretinho, pô, vamos se auto-organizar. E existem atravessamentos, e é vitorioso, sim, ver irmãos e irmãs que atingem, né, esse lugar para poder desenrolar a sua vida, seja pela via econômica, e entendendo isso, profissionalização, e esse é um debate que a gente precisa fazer, porque a academia ela é uma instituição que é séria, é montadora e formadora de opinião, mas se coloca num lugar romantizado para a construção das ideias. E a gente sabe que ali está se efetivando, né, o atual sistema, que é um sistema genocida. E aí, só de estar ali dentro estar corroborando, de certa forma, nessa construção de uma lógica que não é dialogal, numa lógica que é genocida. E aí, trazer a questão geral do nosso povo é importante. Mas aí eu vou aqui trazer uma problematização, irmão. A academia, existe um viés onde você pode tomar determinado posicionamento na construção de outro? Ou, em melhor colocação, o famoso ocupa tudo, tá valendo? Então, eu tenho muitas questões em relação a isso, né? É possível estar fora do Estado? Essa é uma questão que a gente precisa trazer. É possível estar fora dessa matrix, né? E uma questão que é importante a gente perceber enquanto guerreiros aqui nessa diáspora. A gente está num Estado-nação que o seu modo operandi, ele é sangue. A sua manutenção é sangue, e a sua história toda foi construída com a base no sangue. E esse povo dos povos e comunidades tradicionais, esses povos africanos, indígenas, ribeirinhos. E quando a gente reflete isso, como que está a situação do nosso povo educacionalmente hoje? Quando a gente dialoga a educação hoje, quando a gente fala de letramento, a gente vai perceber que nós, povos pretos, somos com os maiores índices de analfabetismo. Quando a gente vai analisar o quantitativo de pessoas que concluem o ensino fundamental, nós somos os menores. Quando a gente vai analisar o acesso à universidade, a gente é embrincado com umas políticas genocidas, que ao mesmo tempo que nós somos, que a galera sempre aparece comemorando, né? Esse ano foi recorde de entrada de negros na universidade. Mas por trás eles não comentam que nesse mesmo ano foi um ano de ápice da chacina com o povo preto, jovem, que é o povo, né? Não é extermínio, que é uma falácia também, que essa ideia do extermínio. Não é extermínio, é genocídio. Extermínio é atos em pequenas escalas. O que está acontecendo com o nosso povo na diáspora, no continente, é genocídio, é ato de execução sumária. Quando a gente analisa isso, como que pode o governo PT ou qualquer outro governo se vangloriar que nós temos ápice de entrada na universidade, essa universidade que, por mais que tenha ideologicamente com a ideia
preta, assim como a Unilab, por exemplo, que é a única universidade que nós temos na diáspora que tem esse papel de trazer o ensino e de trazer a epistemologia preta, ainda assim, a estrutura dela ela é branca. Quando a gente vai analisar o quantitativo de professores que estão lá, são professores brancos formando ideias de africanos libertários. Então, quando a gente começa a analisar a estrutura da academia, quando a gente vai pensar, a gente está fazendo liberdade, mas a gente está gritando liberdade dentro do que tal que tem dono. Eu estava tirando onda com a galera que lá da Unilab, os revolucionários e pá, os irmãos falam, é revolucionário, mas na tua assinatura lá vai estar o governo Bolsonaro, né? Vai estar assinando o teu certificado, mano. A galera pirava, não, eu digo, mas cara, ele é o presidente da República. Quando o secretário de Educação assinar lá, é ele que está assinando, é o governo dele. Então a gente começa a perceber que como que a gente está dentro dessa bolha e como que é a nossa ação, né? Isso nos remete à ideia de como que aconteceu na ideia dos 100 e poucos países africanos no processo de independência. Você quer a independência parcial ou a independência total? Aí a galera dizia assim, eu quero total. E aí era fechado por tudo, né? Fechado por tudo, e não tinha mais contato internacional. Então, essa política internacional que o irmão fala, que traz à tona, é uma coisa que nós não temos. A gente não consegue entender as estratégias bélicas dos caras. Tem diversas coisas que a gente consegue analisar quando a gente lê esses livros brancos, que muitas das vezes falam, é livro branco, a gente não precisa ler. Aí é uma outra coisa que a gente pode trazer para essa análise. A leitura. Eu tenho que ler só epistemologias pretas? Não. É a ideia como tu lê, né? A ideia que tu não lê é como tu estivesse na proa. É que tu lê como tu estivesse na areia. Aí é diferente, tu lê tudo, mas tu sabe o teu lugar. Quando tu entra na academia, tu é até cuspido. A gente sofre esse processo na Unilab, que é uma universidade preta. Eu cheguei lá, velho. Cara que vivia a comunidade tradicional, vivia as epistemologias pretas nas práticas, e quando chega lá na universidade, encontra um doutor branco de 30 e poucos anos, ele não quer te reconhecer como portador de conhecimento, como tu criador de tecnologias, como tu uma hierarquia na tua comunidade. Ele não quer te reconhecer. Isso dentro da academia. Quando tu tá fora, pior ainda. Nós que somos pretos. Então, quando a galera fala, cotas, somos contra cotas. Mas peraí, velho. Nós precisamos minimamente disputar, não no pé de igualdade, porque isso é uma outra falácia, né? Mas que a gente tenha ferramentas, né? E a academia acaba sendo essa ferramenta que nos dá esse canudinho que todo mundo sonha. Eu, por exemplo, eu não queria estar na academia, não é um espaço onde eu queria, mas a gente tem um sonho de ter o primeiro formado na família, de ter esse canudinho na mão, de fazer aquela formatura com aquelas becas europeias. Mas isso, para mim, para as pessoas, às vezes, que estão vivendo isso na prática, não é uma realidade. Eu não me vejo vestindo aquela roupa portuguesa, aquela roupa europeia. Eu não me vejo gastando 8 mil pontos fazendo uma formação. Eu não vejo que a academia vai me ensinar. É um ponto, né? Eu já chego como um ser comunitário, que é parte, uma célula parte de um conhecimento que é milenar, que tem 6 mil anos de idade, enquanto a gente está falando de um Jesus, a gente está sendo contabilizado o nosso ano com 2.000 anos, que é o ano de Cristo, que passa por cima de tudo. Então, a academia acaba sendo esse espaço de decisão, e acaba sendo essa ferramenta do Estado e um espaço de política das mais difíceis que existe. A política acadêmica de quem está ali naquele movimento ali está no meio de pessoas que pensam, né? Então, quando a gente vai para disputar nesse campo filosófico de quem cria conhecimento, e a gente vai brigar pelo conhecimento dos nossos conhecimentos ancestrais serem reconhecidos por essa academia, a gente bate de frente com uma parede gigantesca de concreto que nós não conseguimos passar mais do que os pingos de sangue que vão passar pelos poros, porque tá tudo fechado, né? E a academia acaba sendo muitas das vezes essa pegadinha que às vezes a gente vai buscar melhoria e acaba passando pelos piores processos de racismo. Não estou dizendo aqui que fique registrado que Mil Uniletor não está dizendo que a academia não é importante para o nosso povo. Eu estou falando que a academia é um espaço de reprodução do racismo maçante e um espaço onde ele é arquitetado, fechado e modulado para legitimar ações brutais, assim como acontece da polícia. Isso tudo foram legitimado. Então, é importante que nós tenhamos o fortalecimento das nossas comunidades, e quando a gente fala de fortalecimento das nossas comunidades, a gente retorna para os 3 pensamentos básicos de Marcus Garvey: fortalecimento da mente, fortalecimento do corpo e autonomia financeira. Esse fortalecimento da mente, ele é esse conhecimento que muitas das vezes é legitimado pela academia. Mas nós temos nós temos exemplos. Dr. Sebi era um autodidata
diversos outros autodidatas que construíram conhecimento importantíssimo para a manutenção da nossa história, assim como tiveram os acadêmicos como Baldwin, Fanon, como o Cheikh Anta Diop, que mostraram a possibilidade, não somente como o Cheikh Anta Diop fez, de mostrar um outro modelo de antropologia, mas eles mostraram também um outro modelo que a gente pode fazer com a academia, uma academia possível. Então, o pensamento está aí, né? E existem diversos pensamentos que norteiam a nossa base de luta, e que muitas das vezes foram feitos de forma... Está aí tantos autores pretos e pretas que estão emergindo com a nossa intensidade de mergulhar nas nossas epistemologias, e que muitas delas são feitas nesse meio acadêmico, né? Mas nós já vivemos antes da academia. E nós estruturamos muitos pensamentos que dão base para o que hoje está sendo discutido na academia. E muitas das vezes nós somos o objeto de estudo dessa academia. Quando você analisa o termo negro, e você vai pesquisar o quanto que já se pesquisou sobre o termo negro, nós vamos perceber o quanto nós somos estudados por essa academia, e que muitas das vezes esses pesquisadores que estudam sobre o negro são brancos. Porque nós somos esse objeto de estudo, a carne mais barata, toda essa jogatina. Então, o que nós estamos fazendo na academia é um ato revolucionário, porque eu aposto, todo panafricanista que está na academia hoje faz o embate direto. Não aposto um dia que um negro, um preto, que está consciente da sua localização histórica, da sua georreferenciação do seu lugar de onde vem, que não tem treta com professor em universidade, que não tem treta com a estrutura, que não tem treta com o modelo político que rege o modelo educacional. Todo o tempo que nós vamos estar nesses lugares pretos, por mais que esteja bonitinho, por mais que contem qualquer história, nós vamos estar em processo de luta. Nosso processo na diáspora, em qualquer lugar que esteja hoje, do povo africano em terra, é processo de luta. Então, eu acho que, ao estar na academia, que é uma decisão que é importante para as comunidades, de ter pessoas como, por exemplo, tem diversos modelos organizacionais aí que mandam seus jovens para estudar, com a intenção de voltarem para fortalecer suas comunidades, assim como é o exemplo da Unilab. Diversos jovens africanos estão vindo para o continente estudar de um processo que é como o irmão Baobá colocou, né? Que parece bonitinho, mas quando a gente analisa, a bem da verdade, é um processo colonial o que Lula fez, o que Dilma fez, foram todos processos coloniais. O que que nos coloca, que nos mostra, é que nesse processo eleitoral aí é só mudança do representante desse modelo escravocrata e genocida. A academia, quando muda professores, quando muda diretores e tudo mais, só está mudando só o modelo, só a pessoa que é representante, mas o modelo fica ali, ó, massivamente sendo reproduzido na cabeça do jovem, das jovens negros, dos quilombolas, dos indígenas, porque o sistema é sucateado pra gente. E quando a gente consegue entrar, fica mais sucateado a gente, porque a gente foi, como eu falei lá, a gente vem já de um processo histórico de analfabetismo, de falência do ensino educacional, e quando a gente vai numa universidade ou quando a gente vai para qualquer outro ensino, a gente sente o desfalque, e aí aparecem muitas pessoas dizendo, a cota não é importante, é esmola, mas aí não faz essa leitura histórica de tudo que nós passamos, e aí a mídia eurocêntrica vem e mascara isso, né? A gente está vendo o que está acontecendo no continente africano, porque as redes sociais, nosso contato direto, está nos trazendo isso. Porque se fosse depender da estratégia da Cambridge Analytica, do Facebook, do WhatsApp, de tudo isso, eles vão maquinar o código deles, nos deixa cego. E esse código dele está para além dessas tecnologias, né? Está na nossa mentalidade. É importante a gente fazer essa análise profunda, porque quando a gente adentra no tema de dialogar a capoeira e a academia, nós vamos trazer todo esse histórico, né? E não é só pensar que hoje tem professores que estão escrevendo, tem professores que estão criando documentários, são professores, mas hora ou outra a gente aparece esses oportunistas brancos, formados, pai de famílias, com pós-doc, formado na Alemanha, formado não sei o quê, depositando todo o seu racismo e ao mesmo tempo sugando todos os nossos valores, toda a nossa sabedoria, e depois vai para a academia como existe. Por exemplo, uma crítica que eu apresento abertamente na Unilab, o professor de capoeira Angola, em São Francisco do Conde, é um professor branco. E aí, para mim, é muito complicado isso, porque isso também a gente dialoga. Numa universidade preta, numa cidade mais preta do Brasil, numa população em que tem mestres de capoeiras que estão morrendo cego, sem nenhuma
nenhum suporte de nada, os oportunistas brancos conseguem estar nesse espaço e ser esses formadores de opinião para falar da capoeira, do samba, quando a academia muitas das vezes não reconhece e não dá espaço para esses mestres reais e verdadeiros receberem por isso, né? Pelo repasse. Muitas das vezes são convidados para dar palestra, mas não recebem como doutores honoris causa. Isso é uma questão que nós precisamos dialogar. Quando a gente analisa, por exemplo, não me estendendo, o histórico de grupos de capoeiras que foram para o exterior, e quando a gente analisa a divulgação da língua portuguesa através da capoeira, que se dá, a maior divulgação da língua portuguesa no mundo se dá através da capoeira. A capoeira está espalhada e está ensinando a língua portuguesa que muitas das vezes a academia não está ensinando, né? Então, são coisas que a gente precisa analisar. Como é que estão esses mestres que são portadores desse conhecimento, que são nossos doutores? Aí uma pergunta que eu retorno, né? Em relação a essa academização e como que nós fazemos para que a gente cuide dos nossos mestres, para que essa academia não continue nos tratando, não só a capoeira, mas como o candomblé, como o maracatu, como todas essas vertentes tradicionais, indígenas e negras, como somente um objeto de análise, né? Como um objeto de estudo. E qual é o nosso desafio enquanto seres pensantes, como capoeiras e como candomblecistas, para assegurar os nossos bancos de dados, né? Hoje a bola da vez é política de dados. E os caras estão aí loucos por nossos dados, né? E os caras conseguem pegar muito rápido. Fica um bom de capoeira rápido, os caras, velho. E aí, como é que ficam nossos mestres? Como é que fica nós que estamos vivendo disso, dando sangue para isso? Como é que fica a memória dos nossos mestres? Então, são questões que a gente traz à tona e que a gente precisa dialogar. Então, eu retorno a bola aí. Caralho, tá. Um recorte rápido, brother. Você falou uma coisa muito cara, mano. Você falou muita coisa cara. Tá, vamos lá. A gente tem aqui um tempo pra bater um papo mesmo, eu vou lembrando, velho. Você trouxe aí, mano. Muita coisa, mil. Vamos começar por partes, né, brother? Vamos lá. Primeira afirmativa. Você me respondeu, eu me sintetizo o seguinte. Na dialética acadêmica, brother. Aí você vê, mano. Foi um meio, são instituições, né, irmão? Então, são instituições. E essas instituições, elas não precisam operar uma lógica política por trás delas. Sacou? Olha o sacana aí do Renato. Bota a cara, rapaz. Não precisa operar uma lógica política porque a própria estrutura se dá como o papel. Por exemplo, o partido político não parece muito diferente de uma empresa ou de qualquer outra instituição. A academia também não. O que a gente vai ter ali, e a gente vai acabar entendendo como programa de pesquisa, é só, na verdade, uma falácia, uma imagem por trás de uma organização que opera um método para manter a gente burro enquanto povo e mal organizado. Porque, brother, quando você vai entrar nesses programas de pesquisa, o que você tem não são nada mais, nada menos que diversos papos que ficam assumindo nomes diferentes, né? Ou seja, os caras têm uma crise com o capitalismo, aí eles falam o seguinte, vamos inventar aqui a tese da economia circular, a tese da economia verde, a tese da economia compartilhada, a economia para a inovação social e sustentabilidade, a economia da funcionalidade. Eles botam vários nomes numa mesma parada para poder dar o desígnio de algo que, na verdade, se você toma o culhão de resolver por si, junto com o seu povo, a gente não vai precisar de meia hora dos tantos de anos que eles demoram para publicar seus artigos e fazerem os seus métodos de pesquisa científica, enfim, o que mais se coloca. Eu estou começando agora, né, cara? Eu passei pro mestrado, eu tentei 3 vezes. Porra, é uma bolsa massa que garante aqui a minha vida com a minha esposa, tá ligado? Mas, por exemplo, a gente tem aqui, mano, a gente se organiza enquanto uma comunidade preta autônoma, né, mano? A gente financia nossas ações, a gente dá aula para criança e comunidade, a gente levanta esse programa aqui, e faz outras paradas, né? E as conversas que a gente tem, né, mano? Inclusive pra gente poder levantar nossa própria rede de stream. A gente sabe dos papos que a gente tem, dos avanços que a gente precisa e da política que deve ser feita. Então a gente tem a faca, o queijo, a gente tem a visão. Pum! Mano, isso coloca em xeque que o que a gente faz, e aí trazendo aqui o que o irmão Renato, terapeuta, online gameplay, aqui fazendo a propaganda da plataforma maravilhosa que o irmão traz aqui sobre um outro olhar geek, né?
que é muito importante para a gente poder fazer o que essas instituições fazem, cara. O que é a academia se não um lugar para poder cooptar um pretinho geek desse? Um preto intelectual que, porra, custa muito caro pro nosso povo, mano. Sim, velho. Hoje eu vi uma imagem que fala muito disso, velho. Os bonequinhos assim, chegando na academia com a lâmpada assim, e aí vai passando os processos, chega lá no final, tá sem luz e ideia nenhuma, velho. Academia, eu consigo perceber isso, velho, diariamente. Eu tenho um grande problema com a escrita, velho. Sabe por quê? Toda vez que algum professor me pede, escreve tal sobre tal coisa, eu digo, esse cara tá querendo o quê, velho? Vou dar não. E aí eu tenho brigas constantes, velho. Eu escrevo há muito tempo, já escrevo projetos e tudo mais, mas quando a academia quer, velho, eu digo, não, cara, eu preciso falar isso primeiro pro meu povo. Eu sou acadêmico, mas eu não quero estar nesse modelo. E aí, quando a gente investe a parada, quando a gente bota a academia para fazer modificações na realidade das comunidades, o papo muda. Porque é difícil, eles querem pesquisar, querem sugar, mas quando é para a academia levar para a comunidade, devolver o que é de direito, o papo muda, velho. E é essa suposta ciência aí, mano. Mano Mil, para a gente poder avançar, inclusive, nesse papo, vamos trazer aqui um contexto que eu acho caro pra gente. A gente agora na Cubata, a gente terminou o nosso ciclo formativo, segundo ciclo formativo sobre capoeira e política. E o fim dessa nossa formação foi a apresentação de uns vídeos, que inclusive tem no YouTube, eu deixo aqui, são vídeos maravilhosos de um professor, um pesquisador branco, inclusive, mas ele traz informações que são caras e importantes para a gente, principalmente para nós pretos e pretas que estamos vendo a possibilidade, a oportunidade e a necessidade de recentralizarmos a capoeira enquanto instrumento africano, que é do canal Museu da Capoeira, que está sendo massa aí, está tendo até uma campanha aí de financiamento, enfim, está trazendo algumas informações importantes e uma sequência de vídeos do contexto histórico, principalmente da questão colonial, pós-colonial, pré-república do Rio de Janeiro, né, mano? E aí vamos falar um pouco disso, porque no programa passado trouxemos o professor, aqui agradeço muito a presença, trazendo a problemática do contexto histórico e a origem da capoeira, né, junto com seus mitos e processo formativo legítimo, né, africano, no contexto de Santa Amaro, da Bahia. E no Rio de Janeiro a coisa vai se dar de maneira parecida, mas com um cunho um pouco mais, não vamos dizer com um cunho um pouco mais político, mas dentro do atravessamento urbano do Rio de Janeiro enquanto capital de um império da época. E aí a gente vai ver lá que no final do século XIX, os nossos ancestrais, eles eram o que hoje a gente vai chamar aí de mendigo e tudo mais. Gente, que quando você toca um birimbau na rua, brother, quem passa aí, capoeira tá ligado, né, mano? Toca um birimbau na rua ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, o que tem de irmão, brother? Que vai colar, né? Se tu parar no chafariz ali, se tu parar ali no meio da Carioca, tocar um birimbau, que vai ter de irmão de rua que vai colar do teu lado e fechar juntinho, para cantar música, para jogar, para tomar cachaça e gastar sua onda, através do seu atravessamento do racismo e da máfia, sim, mas que você vai ver que é legítimo. Muito mais legítimo de quando você começa aquela roda lá, e vem todo mundo lá com seu cabelinho escovado, bando de branco, né? É isso. E aí, mano, aquela galera que chega na roda, fica um olhando pra cara do outro, achando que roda de capoeira é que nem evento universitário. Tá ligado? Que vai ter ato 1, ato 2, defesa da banca, momento de resposta. A galera tá esperando isso, sabe qual é? E aí você vai ver, mano, é uma mesma capoeira que aqui eu quero tomar a licença dos meus ancestrais, dos meus mais velhos, principalmente no contexto da capoeira do Rio de Janeiro, mas eu aqui, no meu atravessamento, de 8 anos de capoeira aluno, mas que já viu e rodou algumas rodas do Rio de Janeiro, pode dizer com propriedade, traz um caráter, mano, totalmente parecido com essa lógica institucionalizada branca para dentro da roda de capoeira. Não estou aqui querendo problematizar a questão dos uniformes, que existe uma questão histórica que é necessário avaliar, da questão do tênis, da roupa, é uma reivindicação, mas a gente já passou dessa fase. Se a gente hoje joga calçado, de bermuda e sem blusa, isso não é um desrespeito, mano. Quando a gente está com um irmão ou com uma irmã,
Ou quando a gente faz uma roda de capoeira da forma mais... Não entendi o que o Renato colocou, mas da forma mais autêntica possível. Eu quero trazer nessa questão porque é o seguinte, brother. Começou nos chafarizes, né? Segundo a história do mais velho. Começaram nos chafarizes, mano. As primeiras manifestações que se tem datada no século XIX, início do século XIX e final do século XIX. Segundo os dados dessa pesquisa, até a primeira metade do século XIX, o que existia ou seja, da escravização até então, o que se existia de capoeira era uma denominação e uma forma de capoeira que a classe média branca e os brancos pré-república não conseguiam codificar. Era por isso que a gente tinha a capoeira como um grande instrumento de medo dessas classes. E ela era, de fato. Era na roda de capoeira que se existia uma comunicação que eles não conseguiam codificar. E aí a gente volta aqui em programas anteriores, que a gente falou de métodos de comunicação e de apropriação de termos e referências que a gente precisa ter para poder dialogar de uma forma mais pura, sem atravessamentos como esse daqui, por exemplo, no campo da tecnologia, a gente está aprimorando. Mas é utilizar de tecnologias ancestrais nesse tipo de comentário aqui do terapeuta. A roda acadêmica dos cabelos escovados segue o padrão da academia. Ato 1, ato 2, ato 3. Como introdução, isso. Verdade. Verdade, irmão. É isso aí, velho. E é isso que eles têm que fazer. Para finalizar aqui. E aí a gente vai trazer mais imbricamento, mais discussão para isso daí, meu mano. Eu quero trazer aqui a importância e o fundamento desse bate-papo que a gente está tendo aqui. Esse programa, quando a gente falou que é pegar fogo, a proposta é essa, mano. É botar o dedo na ferida, meu irmão. Sabe por quê? Porque são meia dúzia de mestre, mano, que você beneficia, mano, de migalha de branco. Coisa que nós não podemos mais abraçar, tá ligado? É uma questão de mau caratismo se a gente abraça, porque, dado um contexto onde a gente sabe que um ser humano preto, adulto, tá ligado no proceder do racismo, sim, quando abraça esses papos, mano, é uma questão de escolha, tá ligado? E aí os nossos ancestrais faziam isso, mano, de uma maneira que era aquela caráter vadiatória, mas era um sistema de comunicação ancestral, uma forma de comunicação codificada apenas entre pretos e africanos. Nesse mesmo documentário, o mestre vai dizer, o camarada, o professor, sei lá o que ele é, que crioulos e africanos, na passagem da primeira metade do século XIX para a segunda, eles tinham um conflito numa disputa de territórios que era por uma questão geopolítica? Era. Mas eu tô vendo assim o documentário, tá ligado, Mil? Aí parou assim, bateu, eu tô vendo o Brancão falando, crioulos e africanos não se davam bem. Peraí, mano. Dado um contexto da época, o bagulho era doido. Crioulos, ou seja, pretos africanos nascidos aqui. Eu tô falando da primeira leva. Como assim? Aí eu paro pra pensar, mano. Quando você vai ver, coloca aí as charges dos jornais da República, na época do século XIX, sobre a capoeira. Sempre de maneira muito temerosa, mas sempre com brancos aparecendo. Inclusive, nessa mesma reportagem do camarada, ele faz questão de dizer que a navalha é uma contribuição portuguesa-europeia, ele faz questão de dizer que existiam brancos na capoeira desde seu início organizativo, ou seja, é um material de informação, elucida e transparencia muita coisa, mas também reproduz um discurso para querer amortizar, saca? E colocar aquela, sabe? No fim das contas, é aquela demagogia Gilberto Freireana acadêmica, tá ligado? Da democracia racial, de que todo mundo tá no mesmo pau, de que branco, pobre, veio pra cá também formou favela. Mas, caralho, aí quando eu bato, aí o conflito da informação vem aí, quando ele fala que negros e crioulos eram confusos. É mentira! Tá na cara que, na verdade, existia uma complexidade política dentro da capital do Império e que brancos utilizavam pretos para poder manter o mesmo sistema. E eram principalmente pretos que tinham acabado de vir de uma guerra, da Guerra do Paraguai, brother. Então era uma estratégia a nível da política nacional. Então, se a gente denuncia um aspecto histórico que na própria academia é legitimado, de que brancos trouxeram a navalha, de que brancos construíram a capoeira do Brasil pré-colonial, isso é tudo falácia acadêmica para tentar dizer que a origem do capoeira no Brasil também perpassa uma questão de uma construção da social e da formação
inicial de uma democracia no Brasil. Mentira, porque quando aquele filho da puta cai lá, que era o frente lá da primeira malta, das maltas que tinham na zona sul do Rio de Janeiro, eles disputavam lá com crioulos da região portuária. Ou seja, o nosso povo estava querendo tomar o poder do Rio de Janeiro, mano, através da capoeira, brother. Com uma insurgência de pretos organizados nas docas, que inicialmente eram feito, meu irmão, era só negão Congo, Benguela, brabo, meu irmão. Os caras carregavam o brinco aqui, ó, na esquerda, dizendo que era guerreiro. Levava a lança pra roda de capoeira no chafariz, meu irmão. Então, o atravessamento que a gente vai ter, principalmente pós-getulista na capoeira, determina todo o andamento histórico da capoeira. E que a gente agora se entende como seres atravessados por esse momento. Eu boto a minha calça, boto do meu grupo e vou lá pra essa roda de capoeira. Vou, mano. Vou porque, antes de mais nada, eu preciso treinar meu corpo, mano. Foi o que Garvey mandou fazer. E principalmente com o branco que tá na capoeira, faço questão, mano. Não de ir na roda deles. Não vou. Não vou. Inclusive, estamos com um plano aqui maligno de acabando a pandemia, dar uns rolê em determinadas rodas daí, tá ligado? Para trocar uns papos sérios, principalmente com os nossos irmãos que vão nessas rodas botar essa legitimidade. Mostrar quem é quem, mano. A gente faz uma roda em Campo Grande, e aí, mano, é essa a problemática, tá ligado? A gente não precisa bater cabeça, mano. A gente não precisa bater cabeça. Eu acho que tá tudo muito bem encaminhado, a gente precisa contextualizar a história a partir dos lugares que estamos, claro. Tô num privilégio de ter acessado... Privilégio não, mano. É foda, mano. Não, é foda. Ainda mais depois, agora que meu pai morreu, na moral. É foda. Sou um homem atravessado por diversas problemáticas, mano. Mas seu Hamilton, eu tô ligado por que ele morreu cedo, tá ligado? Então, assim, mano, é uma parada a nível pessoal, individual, enquanto capoeirista, o camarada preto escolher tomar a decisão de fazer o jogo colonial, mano, é uma decisão, e aí eu termino aqui a minha fala sobre toda essa problemática, é uma decisão e uma escolha política. Se a capoeira Angola está na condição que está, é principalmente porque o nosso povo deixou estar do jeito que está. Mano. É uma questão de decisão a gente começar a estipular novas limitações, mano. Limitações sim, mano, Mil. Por quê? O que é a academização da capoeira se não a limitação dela? Se não dizer, claro, não faz roda na rua, não. Não faz roda auto-organizada com preto favelado na rua, não. E nem com irmãos em área de subúrbio, ou aonde for. Faz no centro da cidade, faz na Zona Sul. Deixa daquele padrão mais bonitinho, porque aí a gente pode dizer que é uma capoeira tradicional. Uma capoeira... Não cola, mano. Não cola. Não cola. Cola na roda de Realengo, cola na roda de Campo Grande, que você vai ver a roda de capoeira pegando fogo, sabe qual é? Vendo a capoeira na sua visão real, sabe qual é? De gente dando o pé na cara, de nego resolvendo o problema na roda, de nego treinando o seu corpo, porque capoeira é luta, mano, Mil. É isso, né? E acaba muitas das vezes, só desculpa te cortar, a gente acaba, às vezes, tomando esse discurso pra gente. Quer ver uma coisa que mostra muito esse processo de embranquecimento da capoeira? A ideia da capoeira bélica. Hoje, a ideia do uniforme também, essa ideia de não me toque, né? Aqui no Maranhão, meu mestre era tido, até pelos grandes irmãos dele, como violento, né? Diversas vezes eu vi, isso é muito marcial, muito marcial. E meu mestre, ele brigou com diversos mestres, assim, no sentido de afirmar isso, né? De dizer que se ele tivesse descalço, ele era os amor. Se ele tivesse com calça, ele era os amor. Se ele tivesse sem camisa, ele era os amor. E ele era o que todo mundo sabia quem era. Quando a gente começa a perceber, foi uma coisa que a gente discute bastante, né? Como que é a história da uniformização da capoeira, qual que o caminho que ele leva, e ele tem um sentido político, como você falou, ele é também uma decisão política. Quando eu tenho por decisão política, continuar usando o padrão do sapato bico fino, da calça jeans, da roupa muito bem alinhada, e do chapéu Panamá, que era uma característica do meu mestre, que não necessariamente vestia um uniforme, mas quando ele estava na capoeira, todo mundo sabia, nossa,
A gente via aquele olhar todo mundo, e quando o homem abria a boca para cantar, aí vinha à tona toda essa manutenção cultural que ele conseguia fazer. E ele era muito... No Maranhão, a gente tem uma coisa que nós discutimos muito aqui. A gente costuma dizer que os maranhenses são muito perna aberta, né? Quando a gente recebe, a gente é muito receptivo. E a gente é tão gente boa que acaba ensinando demais. E aí era uma coisa que meu pai costumava falar. E como eu sempre fui viajante de andar por muitos cantos, ele falava que o melhor lugar era a nossa casa, né? Hoje eu compreendo, morando em um outro estado, compreendo a loucura. Eu sou muito apaixonado pelo meu estado, velho. Estou aqui aproveitando tudo que eu posso, porque a gente tem apregoado isso, essa localização, isso tem diversos fatores ligados, né? Hoje não é só uma paixão somente pelo meu estado, é uma ideia que o meu mestre me falou e que hoje eu consigo compreender. E as coisas que ele conseguia falar me preparou para dialogar com os políticos do jeito dele. Ele me preparou para dialogar com os doutores que estão ali nesse papel. E quando a gente começa a perceber como é que é a história da capoeira, da proibição, do crime de vadiagem, aí tem um livro muito bom, que é de um contramestre aqui do Maranhão, que ele criou, ele registra a história da capoeira no Maranhão nos anos 70. E a gente consegue entender como que era a influência dos negros, desses negros do Rio de Janeiro, que na sua maioria eram marinheiros. E aí tem esse ponto que é importante a gente trazer para o histórico da capoeira no século XIX, a importância do mar para essa disseminação, que aí é quando a gente começa a perceber aqui nesse histórico do contramestre Roberto, que ele traz eu acho que eu mandei no grupo, inclusive a gente vai fazer uma discussão aprofundada sobre esse material. A gente consegue perceber que nos anos 70 tinha a presença de capoeiras mulheres, a presença da navalha vem, de certa forma, também influenciada pelos italianos e tudo mais, é uma ferramenta italiana, mas nós somos ferreiro há muito tempo. E a lâmina que é utilizada na navalha, ela também é utilizada com a faca, com o fastão, e os movimentos do bastão e tudo mais. Isso tudo são valores que estão com a gente na nossa prática. E quando a gente começa a perceber o quanto que essas pessoas que outrora eram as mesmas pessoas que proibiam a prática da capoeira, se apropriando dela, chegando bonitinho, todo escovado, eu, que sou negão, fruto de todo esse processo truculento, vai chegar numa roda, como que vai ser meu jogo com uma pessoa dessa? Tem um peso político também. Mano, o meu jogo... Só a pontuação no que você falou, a questão da navalha, eu fico aqui imaginando, mano. A navalha foi a navalha. Mas se fosse a tesoura, ia ser a tesoura. Se fosse a agulha, ia ser agulha. O que parasse na mão do preto, mano, ia ser, cara. A gente não podia andar com nada, mano. Eu já ouvi falar que os caras... Se brancos chegaram na condição de pobre e falaram, pô, não, olha só, cara, a gente tem um privilégio de ser banco pobre, tá ligado? Porque nós é padista, nós é poeta lá né, bandido, lá em Portugal. Pô, mas aí os brancos portugueses, que são meu dono, deixam eu andar com a navalha. E aí, como eu ando com vocês aqui no morro, eu ando com navalha, vocês vão poder andar também. Então, é muito mais uma questão de estratégia apropriativa nos termos que se dava para fazer do que necessariamente uma imposição dentro de uma cultura. Claro, e era a galera que trampava de cabeleireiro, que era, sabe, que tinha acesso, eram ferramentas que eram... Então, é a mesma coisa de dizer que o Mocotó foi eles que criaram, que o Feijoada foi eles que criaram, porque eles jogaram os buchos fora, pô. Jogaram os pés de porco fora, e foi eles que criaram a feijoada porque eles botaram os buchos fora. Mano, a gente... Bota uma faca na mão de um maranhense, bota uma faca na mão de um negro do Rio de Janeiro. Feijoada sem orelha, pé de porco e garganta aqui é só feijão mesmo no Rio de Janeiro. Eu já vi os caras querendo reivindicar isso, dizendo que é o chinês, velho. Dizendo que os caras criaram... Então, vai ser sempre esse atravessamento. Os caras desqualificaram toda a história da nossa nação aqui, que foi trazida de outro lugar. Foi criminalizado o tempo todo, o samba, capoeira, o candomblé, e agora todo mundo vem para dentro. E aí, muitas das vezes, o nosso discurso é ameno, muitos dos nossos reproduzimos ideias que fortalecem essa institucionalização que é prejudicial, essa institucionalização que leva muitos mestres a prosperarem e outros ficarem morrendo de fome.
Essa é a lógica capital dessa gourmetização da capoeira. É por isso que eles querem qualificar isso nas suas academias, nas suas escritas, mas eles não querem resolver nossos problemas de fome, não querem resolver nossos problemas de saneamento básico, de educação, de nada. Os caras só querem o que é nosso. E aí a minha crítica a todas as pessoas que têm tese de pele clara, que estão na capoeira, que estão no candomblé. Analise a sua postura e veja você, se você está sendo racista ou não. Dá para saber. Você está no ápice desse momento. E a gente não está nem com a intenção de falar para branco. Mas a intenção aqui é falar para os pretos, para perceberem como esses que se apropriam das nossas culturas, dos nossos bens culturais, eles agem minuciosamente, resguardado por esse sugador que é a academia, né? Esse exercício de sugar o nosso conhecimento, de enclausurar em livros, e nós somos esses que não conseguem ler, somos esses que não tem mudos. Então a gente começa a perceber isso. E quem está fazendo? Está sendo devolvido para quem esse conhecimento da academia, que é muita coisa, sendo escrito sobre capoeira? Quem que lê isso? Está indo para o banco de dados de quem? Né? Quem que está lucrando com isso? Os ônus e os bônus, né? Então, são questões que é preciso que a gente traga à tona, né? E quando a gente vai pensar o macro da capoeira, a gente consegue perceber esses passinhos que eles dão, em qualquer estrutura que eles chegarem, é como o irmão terapeuta trouxe ali, ó, o ato 1, o ato 2 e o ato 3, né? A introdução, o desenvolvimento e as considerações. A gente vê isso no jogo de cintura, no jeito, no samba. É a mesma coisa de tu esperar que alguém sambe como nós, né? Então, mas se nós permitir, nós formos permissivos, eles conseguem levar porque o modus operandi dele é esse, né? Então as pessoas que estão, eu não consigo lembrar de uma pessoa boa, branca, não consigo lembrar de uma pessoa branca boa na minha vida, assim, e eu não consigo lembrar na história, assim, com relação às minhas comunidades, nossas comunidades, algum pensamento dessas pessoas que não são boas, que contribuíram de forma positiva para a nossa comunidade. Pelo contrário, se nós estamos com nossas vidas sucateadas, se nós estamos cada vez mais distantes de todos esses meios, são potencializados por essas pessoas que muitas vezes se dizem que não são racismo, mas que estão usufruindo desses privilégios, que não abrem mão nem da crítica. Que aí tu consegue perceber quando tu faz uma crítica, mesmo esses que são bonzinhos, que tenta caminhar do nosso lado, aí tu vai ver que a crítica não é aceita. E que a estrutura, ela é tentada ser modificada sempre. Assim como apareceu outro dia um tal de um mestre caçoando da morte dos nossos mestres brancos, né? Assim como aparecem pessoas que vão ainda reproduzir essa ideia genocida e de colocar os nossos mestres na linha de tiro, né? Que vão acusar dos nossos mestres do crime que a humanidade branca criou. É a mesma coisa que a gente esperar, irmão, que eles não punam a gente por esse modelo político que está acontecendo no continente africano. É um modelo que é branco. E aí me lembra de uma fala do ministro Luiz Farrakhan, que ele dá a resposta para um jornalista que fala que a Nigéria é o país mais corrupto do mundo. Que moral essa galera tem para chamar o nosso povo de corrupto? Sendo que esse modelo político que nós estamos reproduzindo nos nossos lugares, que está acontecendo crimes bárbaros de tiro na cara dos nossos heróis. Então são coisas que a gente às vezes deixa passar. Muitas das vezes quem abriu as pernas foi nós, brother. Você mesmo falou, mano. Foi lá em 40, 50, é uma decisão 60, política. Quando os africanos tinham tudo na mão para botar uma África autônoma, foram embora para as universidades de Cialo, foram lá para as França da vida. E não retorna. E voltaram reproduzindo, né, mano? Quando retorna, né? Que aí muitas das vezes fica... quantos irmãos aí africanos não reproduzindo essa ideia do padrão de beleza europeu, não acaba casando com mulheres brancas, esquece completamente a sua missão, né? Então, é um ponto bom, vai potencializar muitas coisas, a academia potencializa, mas quando a gente bota na balança de quantos nós perdemos nas nossas comunidades por irem e não voltar, ou de irem e voltar embranquecido, ou de irem e voltar modificando tudo na sua comunidade, ao bel prazer, ou reproduzindo as ideias da branquitude. Então, são coisas, né? E na nossa prática da capoeira, nós, minuciosamente, estamos reproduzindo coisas que não são nossas. E aí, muitas das vezes, essa história do abrir perna, né?
ser consciente é um ato difícil. E aí eu não consigo culpar os nossos ancestrais por todo o processo. O processo colonial que foi feito foi muito maquinado, foi preparado, e ele foi tão massivo que não tinha nem como dizer que... Enfim, né, velho? Tinha a condição de a gente lutar antes do processo escravocrata, colonial e tudo mais. Agora, pensar de repente que a culpa é toda nossa, também eu não concordo que a culpa seja nossa. A culpa é deles que criaram. Nós talvez somos reprodutores. Nós compartilhamos essa parcela porque nós muitas das vezes permitimos errar e a gente não faz uma visão crítica, permite que dá permissividade para essas pessoas brancas se acharem como pretas, e aí é muito disso, né? A ideia do colorismo que está aí, vindo à tona, é essa ideia de desqualificar a nossa racialização do nosso discurso e minimiza a problemática. Ela diminui o nosso problema em coisas que nós já alcançamos nos anos 60, nos anos 70. Nós já lutamos contra isso e eles conseguem fazer com que a gente dê volta. Justamente porque eles estão na mão. E aí, não estou dizendo que nós estamos nessa condição por conta de 50% de culpa e 50% de que foi ocasionado pelo processo truculento que eles fizeram. Mas o que nós estamos passando hoje é fruto e é a resposta de todo um processo truculento que eles sempre fizeram com o nosso povo. E não é e nada mais justo que nós, que sofremos com esse processo, que a gente não pode desenvolver síndrome de Estocolmo e achar, porque os caras vão dar minha grana, eu vou me vestir como eles. Mano, eu reproduzo a tradição do meu povo, e reproduzir a tradição do meu povo é uma responsabilidade, é uma decisão política. De estar na academia e de não se deixar se dilubriar, é uma decisão política. De compreender que as epistemologias que eles estão nos emprestando lá, elas não podem entrar na minha cabeça e ficar. Eu tenho que pegar o que eles estão me colocando lá, no meu caderninho preto, e conseguir fazer análise. Ó, sacana tá querendo me pegar aqui, eu vou ir por aqui. Vou ler o dele, vou ler o meu, e vou trazer tudo isso na ideia que ele quiser me apresentar para não engolir o samba dele. Então, nós temos a decisão de nos afrocentrar. Aí é uma decisão nossa. De repente, o que nós passamos aí nesse processo histórico, de repente não tinha como segurar tudo. Mas nós temos uma responsabilidade ancestral desse caminho para frente que nós estamos fazendo, continuar lutando para minimamente ela continuar da forma que foi deixada para gente. E não é nada justo que outros povos venham usufruir, como está usufruindo hoje, quer queira, quer não. Quem está lucrando hoje com a capoeira são brancos. Então, são questões que eu gosto de sempre pensar, né? Como é que está o nosso povo, que são 0,01% das tecnologias, e como é que está o nosso povo, que está encabeçando as listas, por exemplo, aqui no Maranhão, que é o maior índice de desenvolvimento humano, tá todo mundo cego, a galera que tá passando fome trabalhando para entregar e entrar nesse processo de disputa que não é nossa, que quem vai vencer não vai fazer nada pra gente, e quem já passou pelo Estado tem ciência que o Estado, em instâncias, não vai dar nada pra gente. E o nosso poder tem que ser conquistado. Nós estamos perdendo a nossa malandragem de pensamento, essa malandragem. O mestre falando lá, o mestre Cobrinha falando num vídeo na Roda da República, falando que tá todo mundo amigo, mas não precisa de brutalidade. Se a gente precisar resolver, a gente vai esperar o tempo certo. Isso é malandragem. A malandragem de conseguir entrar pro jogo, de dentro da capoeira conseguir resolver suas histórias e de não ultrapassar o que é a regra da capoeira, que são muitas, que muitos pensam que não, mas nós temos as nossas chamadas, que tem tudo isso que são fundamentos, que nos garante que nós conseguimos ser malandro, mas sem ser marginalizados, de conseguir fazer um jogo duro, sem ser violento, no caráter violento, como eles colocam, de brutalidade. Tem como tudo a gente fazer isso na capoeira, e tem como a gente manter a capoeira do formato que os nossos mestres estão passando pra gente. E... Né, irmão? Sim. Quando a gente estava falando lá do lance da codificação da informação, é sobre isso que a gente está falando.